nesse nosso mundo que parece cada vez mais caótico, né? Onde é que a gente busca uma direção? E se a resposta já existisse, há milênios? Hoje, a gente vai mergulhar num guia antigo que oferece ferramentas que são, olha, surpreendentemente práticas para os nossos desafios modernos. Sabe aquela sensação de se preparar para uma batalha toda manhã? É familiar? Aquele sentimento de que o dia vai ser cheio de obstáculos e, principalmente, de gente que testa a nossa paciência? Pois é. Se isso soa familiar, saiba que essa não é uma preocupação só de agora, não. É um dilema que a humanidade encara há muito, muito tempo. E aqui estão eles, os nossos adversários de cada dia. A sabedoria antiga aconselha a gente a começar o dia já esperando encontrar a pessoa indiscreta, a ingrata, a arrogante, a mentirosa, a invejosa e a antissocial. Parece seu dia a dia? A primeira lição é exatamente essa. Se preparar mentalmente porque, vamos combinar, esses encontros são quase uma certeza. Tá, mas como é que a gente lida com isso? A questão não é sair revidando, sabe? É sobre dominar a arte de coexistir. A resposta não está em tentar mudar os outros, e sim em ajustar a nossa própria perspectiva. Então, como coexistir? Bom, a resposta começa com uma ideia bem forte, que está aqui nessa citação. A gente foi feito para cooperar, está na nossa natureza. Agir contra os outros é tão contra a natureza quanto a fileira de dentes de cima brigar com a de baixo. Fomos feitos para funcionar em harmonia, juntos. E aqui está o pulo do gato. O comportamento ruim das outras pessoas vem da ignorância delas sobre o que é certo e errado. Não é um ataque pessoal, entende? Quando a gente entende isso, a gente percebe que elas não podem de fato nos machucar ou nos humilhar. A falha é delas e está fora do nosso controle. E isso nos tira do campo de batalha lá fora e nos traz para dentro, para o nosso universo particular. Se o que vem de fora não pode nos ferir de verdade, então onde é que está o nosso verdadeiro eu? Bora dar uma olhada nas partes que nos compõem? Essa filosofia, então, convida a gente a olhar para dentro e se enxergar em 3 partes. Primeiro, tem a carne e os ossos, uma estrutura meio frágil, né? Depois, o sopro da vida, algo que é bem passageiro. E por último, a parte mais crucial de todas, o nosso guia interior, a nossa mente, nossa capacidade de raciocinar. E é aqui que o jogo vira. Pensa bem. O corpo é temporário, a respiração vai e vem, mas o nosso guia interior, essa é a única coisa que é nossa de verdade. É tipo a nossa fortaleza, o centro do nosso controle, da nossa liberdade. É aqui que a gente tem que focar toda a nossa energia. E essa frase resume perfeitamente por que esse foco interno é tão vital. Ficar tentando adivinhar o que se passa na cabeça dos outros é perda de tempo. Agora, quem não olha para dentro, para os movimentos da própria alma, da própria mente, essa pessoa sim está fadada a ser infeliz. A felicidade começa olhando para dentro. Ok, agora vamos dar um passo para trás e ampliar o nosso olhar, para entender o nosso lugar no universo. Essa parte é sobre aceitar o fluxo da natureza, o destino e tudo aquilo que está completamente fora do nosso controle. Aqui, a ideia central é da providência, sabe? Aquela noção de que tudo o que acontece vem da natureza, faz parte de uma teia gigante toda interligada. Mesmo as coisas que parecem aleatórias, os lances de sorte ou azar, na verdade estão costurados nesse grande tecido. No fim das contas, a gente é só uma pecinha de um todo universal. E quando a gente olha por essa lente cósmica, nossa, fica muito claro como a nossa existência é limitada. O passado já era. O futuro, a gente não sabe. Então, o que a gente tem de verdade? Só o presente. Esse instante. A vida inteira é só um pontinho no meio do infinito. Mas olha, perceber que nosso tempo é curto não é para a gente se desesperar, não. É, na verdade, um chamado urgente para a gente focar no poder do agora, porque é aqui que a vida acontece de verdade. Pensa que a gente pode viver 2 vidas. Tem a vida perdida, que é aquela gasta se preocupando com um passado que já foi e com medo de um futuro que nem existe. E tem a única vida que a gente realmente tem, a que está acontecendo agora, neste momento. Ninguém pode perder o passado ou o futuro, porque a gente não possui eles. A gente só pode ter ou desperdiçar o presente. E aí vem o conselho prático que amarra tudo isso. Faça cada coisa da sua vida como se fosse a última. Pensa só na força que isso tem. Acaba com a distração, com a falsidade, com o egoísmo. Isso nos força a agir com um propósito, com justiça e com uma seriedade que faz jus ao valor do agora. Beleza, mas como é que todos esses conceitos se juntam para a gente viver uma vida com propósito?
É tudo sobre entender o que nos move e o que realmente importa, no fim das contas. Agora, olha que análise curiosa sobre as nossas falhas. Se a gente comparar as coisas que a gente faz por raiva com as que a gente faz por desejo, a conclusão é, no mínimo, surpreendente. Quem cede ao desejo é considerado mais culpado. Por quê? Bom, a raiva é uma reação, muitas vezes, a uma dor, a uma injustiça. Já ceder ao prazer é uma rendição voluntária, o que é visto como um sinal de fraqueza de caráter maior. Essa filosofia está sempre lembrando a gente de que nada dura para sempre. Tudo que é do corpo é como um rio, está sempre passando. A alma, um redemoinho. A fama, depois que a gente morre, esquecimento. A vida em si é descrita como uma guerra, uma passagem por uma terra estranha. Basicamente, quase tudo passa. Aí, no meio de tanta coisa que passa, que vai embora, surge a pergunta final, a mais importante de todas. Se tudo isso some, o que pode de verdade nos acompanhar nessa jornada? O que é que sobra quando todo o resto já foi? Uma coisa, e só uma, a filosofia. Mas não a filosofia como um estudo chato, acadêmico, e sim como um jeito de viver. É a prática de manter nosso guia interior, nossa mente, sabe, livre de danos, agindo com um propósito, aceitando o que acontece e encarando a vida e a morte com um pensamento tranquilo, racional. E com isso, a gente fica com essa pergunta final para refletir. Na prática, o que tudo isso significa? Como é que a gente aplica essa filosofia para cuidar do nosso guia interior, para agir com intenção e aceitar a natureza das coisas no nosso dia a dia? A resposta talvez não esteja num livro, mas em como a gente vive esses princípios atemporais dia após dia.